Gerson Gomes, você sabia que nós vamos para a Janjapalooza? Você está sabendo dessa? Vamos passar um vídeo agora para vocês, que vocês vão ficar impressionados como essa cultura woke ainda continua enchendo o saco, mas eu presumo que ela vai tomar uma traulitada. Cláudio, aperta o play aí. I just say really quickly, too, Democrats need to be mature, and they need to be honest. And they need to say, yes, there's misogyny. But it's not just misogyny from white men. Mm-hmm. It's misogyny from Hispanic men. Right. It's misogyny from black men, things we've all been talking about, who do not want a woman leading them. Might be race issues with Hispanics. They don't want a black woman as president of the United States. You know, the Democratic Party, I've always found when you're sitting around talking, they love to just sort of balkanize everybody into these separate groups and say, oh, white people don't like women and black people. No, it is time for the Democrats to say, okay, and you and I have talked about this before, a lot of Hispanic voters have problems with black candidates. Right. A lot and of, with other Hispanics. You got some that don't like each other. And some of the most misogynist things I've heard going on this Get Out the Vote tour came from black men. I mean, misogynist things. So you're absolutely right. It's not simplistic. And we've got to have real honest conversations about it. Real honest conversations. Gerson Gomes, isso aí parece papo de maluco. A imagem desses três na mesma cena, falando tanta bobagem, nossa senhora. Hein? É verdade. E você veja que eu fico lamentando que eu não passei para a produção uma matéria que, na verdade, foi uma análise estatística das eleições feitas pela CNN, que eu estou com um gráfico aqui na minha frente, mas eu vou citar para vocês. Veja que na disputa de 2016, que foi a Hillary Clinton era a candidata, né, uma mulher candidata, os democratas receberam 13 pontos percentuais a mais, ou seja, eles estiveram com mais votos das mulheres e por causa disso os democratas venceram nesse espectro da população em 13 pontos. Quando vai ali para 2020... essa quantidade de mulheres que votou no Partido Democrata sobe para 15 pontos acima dos republicanos. E quando chega agora na Kamala Harris, já que eles estão falando que foi um voto contra a mulher, como votou a mulher americana? Pois é, a Kamala Harris teve somente 10 pontos percentuais a mais entre as mulheres, entre os votos das mulheres. Então, quem não quis a Kamala Harris como presidente não levou em consideração essa questão da sexualidade, até porque baixou o número de mulheres que votou no Partido Democrata. Mas por quê? Porque era notória a sua incompetência, a sua incapacidade de ser a comandante em chefe das Forças Armadas da potência hegemônica mundial. Era notório que aquela mulher não poderia ser a primeira mulher da história a ser presidente dos Estados Unidos. Não por ser mulher, mas por ser alguém inapto para o cargo. Veja que ela não passou sequer pelas prévias do Partido Democrata. Foi uma solução gestada ali, quase que imposta, e por isso os democratas, inclusive as mulheres, votaram menos na Kamala Harris. Mas eu vou além. Quando a gente olha, por exemplo, do que eles fazem, né, essa acusação em relação aos homens, de fato, os homens latinos votaram exponencialmente mais no Partido Republicano. Mas como eu já falei no meu comentário anterior, se você perguntar por que esses homens latinos votaram, você vai perceber que a questão da economia é o assunto principal. E número 2, a questão da imigração. Ninguém fala sobre a questão de ser mulher a presidente, até porque vários desses latinos vêm de países onde nós já tivemos presidentes mulheres, em vários desses países. O Chile, por exemplo, teve a Michelle Bachelet, uma primeira governante de esquerda, por 2 vezes governando. O Brasil já teve a Dilma Rousseff recentemente governando. Nós não temos muito, não é uma tradição de ter essa dificuldade. Agora mesmo, quem é a presidente do México?
que é a maior população latina aqui nos Estados Unidos, aliás, a maior população de imigrantes aqui dos Estados Unidos, é uma presidente mulher. Então, esse discurso ele não fecha. Até porque, veja que coisa interessante, nós tivemos a Kamala Harris, que é uma mulher negra, teve menos votos do que a Hillary Clinton, das mulheres do Partido Democrata. Eu estou aqui com a pesquisa aberta. Então, essa conversa, ela realmente é sem pé nem cabeça, como você falou. E pior, eles continuam tentando dividir a população dentro desse discurso adaptado da dialética socialista, do marxismo, tentando dividir a sociedade em nichos, colocando uns contra os outros, negros, homens contra mulheres, e trazendo essas pautas, e até tiveram uma certa prosperidade na questão do aborto, por exemplo, tentando dividir a sociedade, dizendo que era um direito da mulher, mas o Donald Trump ele foi muito hábil quando ele tocou nesse assunto, dizendo: a minha posição é que esse é um tema dos estados. E eu falo que aqui no estado da Flórida, esse tema foi levado à consideração dos eleitores. Havia uma emenda constitucional da Flórida para que aumentasse as possibilidades de aborto, que não passou. E na maioria dos estados onde foi feita essa possibilidade, nós percebemos que a população ou recuou ou limitou aquele período em que o feto se torna efetivamente com uma vida provável, ou seja, tendo capacidade de ser concebido e viver fora do útero materno. Então você veja que há muita falácia e, infelizmente, esse grupo do mainstream jornalístico ainda não entendeu que eles forçarem essas pautas, ou como Lula gosta de dizer, essas narrativas, hoje já não colam mais. A população, até porque as redes sociais dessa vez tiveram um certo equilíbrio, uma paridade de armas, nós pudemos discutir, debater, e esse tipo de manipulação não colou, Serrão. E por falar em bobagem, mais uma pauta. Olha, essa também é de arrebentar, hein? O presidente Lula declarou que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tem de pensar como um habitante do planeta Terra, e não apenas no próprio país dele. Já Nicolás Maduro, disse que a reeleição de Trump é um novo começo. O presidente da Venezuela comentou que o primeiro governo do ex-presidente dos Estados Unidos não foi bom para o país. Mas será que vai melhorar? Não, solta aí esse vídeo do Maduro. É inacreditável a gente ver o que o Maduro falou. Sacamos un comunicado de la Cancillería felicitando al ganador de las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump. Se le abre una oportunidad de oro a Donald Trump para pacificar el mundo, para cambiar los relacionamientos que Estados Unidos ha tenido y que ha hecho daño a países de América Latina y el Caribe. En la campaña electoral, él ofreció vehementemente recuperar a los Estados Unidos en su economía, en su capacidad tecnológica. Es una oportunidad de oro para que él, en este regreso histórico que tiene, Donald Trump, acabe con las guerras. No habrán más nunca frentes de guerra. Permita tener relaciones de respeto, sensatez, diálogo, entendimiento con toda América Latina, con todo el Caribe. Dureza, hein? Dureza. Senador Márcio Bittar, você esperava ouvir um comentário desse do nosso Nicolás Maduro? E Lula? Lula sendo o Lula de sempre, né? Tem um ditado lá na minha região que diz que quem não sabe o que fala dá bom dia a cavalo, né? Quer dizer, o cara não está sabendo o que fala qualquer besteira, né? Essa fala do presidente Lula é uma outra bobagem, uma besteira. Ele é que não sabe o que está falando. Quem é ele? Parece que ele quer dizer que na questão ambiental, né, nós teríamos, o Brasil, o governo do PT, da Marina, teria o que ensinar para o Donald Trump. Ao contrário, como é que um país que viu agora, nesse ano, que agora já está chovendo, graças a Deus, você tem o maior índice de queimada, de derrubada, não só na Amazônia, mas no Pantanal, no Cerrado, que lição que tem que dar? Isso é uma turma de incompetente. Eles levam, Marina Silva e Companhia Limitada, com seu Lula, eles levam o ser humano a se preocupar com temas de uma magnitude que pouca coisa o ser humano pode fazer, como a mudança climática do planeta, a questão do aquecimento do planeta, que é uma coisa que pouco depende do homem,
e desvia a atenção daquilo que o homem pode fazer, que é recuperar igarapé que está assoreado, desassorear igarapés, replantar mata ciliar, produzir construção de casas para te retirar as ocupações, muitas delas em locais que não deveriam ter sido feitos. Para isso não há nada, né? Aliás, nesse ano que a Amazônia, Pantanal se queimou, alguém viu algum movimento das ONGs ligadas aos artistas brasileiros e internacionais fazerem qualquer esforço para ajudar a apagar queimada? Claro que nenhum país consegue se preparar nos 3 meses de seca para a vida inteira. É lógico que no momento da queimada você precisa de voluntários. Isso é em qualquer lugar do planeta. Até eu disse a uma filha minha mais nova, falei, por que você não cria lá na universidade, onde você está estudando, ajuda a criar uma ONG para se associar aos brigadistas e vocês saírem da cadeira, já que são beneficiados pelo contribuinte brasileiro, e vão se associar aos brigadistas em 3 meses para ajudar a apagar fogo. Mas isso ninguém faz, é só culpando os outros. Portanto, o governo do Lula, da Marina, não tem lição para dar a ninguém. Mas eu queria só comentar do assunto anterior. A Câmara, a candidata da esquerda norte-americana, ela não foi eleita, não é porque ela é preta e mulher. Ela não foi eleita porque a população norte-americana não confiou nela para ser a presidente dos Estados Unidos. Quando confiou no Barack Obama, que era um homem de uma origem, de uma descendência, vamos dizer assim, um pouco poderia ser um preconceito, e não foi, ele foi eleito e foi reeleito. O Donald Trump ganhou porque o povo norte-americano confiou em entregar a sua economia nas mãos de alguém que, quando foi presidente, colocou a economia norte-americana a todo vapor, inclusive, como falamos, sendo autossuficiente no consumo de energia, na produção e no consumo de energia. Com relação à anistia, para terminar a minha participação, que é um prazer estar com vocês, veja, eu sei e sinto muito bem que ela não virá, como eu disse, porque vai abaixar um sentimento de autocrítica. Não, essa turma não quer saber. Aquele camarada que foi no Congresso da UNE, né, vai dizer que derrotou o bolsonarismo, aquele ministro que vai lá em Portugal dizer que não há clima no Brasil para anistia, quem é ele? Quem faz as leis somos nós, no Congresso Nacional, eleitos pela população brasileira. Quando eu apresentei o projeto para retirar do TSE os representantes do Supremo Tribunal Federal, que isso é uma anomalia, e um dia isso vai acabar, hoje, amanhã, mas vai acabar, não tem cabimento isso. O ministro, um dos ministros, mais uma vez, veio dizer que isso era um absurdo. Então, não é por uma autocrítica, não vai abaixar lá um sentimento de arrependimento cristão, não vai acontecer isso. É porque a população e as eleições norte-americanas, as eleições no Brasil, na eleição municipal, o que elas mostraram? 2 coisas. Essa pauta identitária é de bolha. A população brasileira, a população norte-americana, inequivocamente deu não a essa agenda. Ela não quer saber disso, ela tem outras coisas na vida com que se preocupar. No Brasil, por exemplo, além da questão econômica, tem a questão da segurança pública. Os nossos policiais estão cansados de prender a mesma pessoa, às vezes 4 vezes em 10 dias, e vê-la solta. Agora há pouco aconteceu no estado de São Paulo, o governador já disse isso várias vezes, prendeu um traficante com 850 quilos de cocaína, e um juiz achou que devia liberar. Então nós temos problemas muito mais graves no Brasil, como também nos Estados Unidos, e essa pauta é de uma bolha. A outra coisa que essas eleições mostraram, as eleições municipais no Brasil e as eleições nos Estados Unidos, é que essa mídia estatal, essa mídia que sobrevive do Estado brasileiro, por exemplo, ela não tem a importância que ela acha que tem. Ela não tem o poder que ela acha que tem. Por quê? Ela fez uma campanha miserável. Nesses últimos anos todos, ela não conseguiu tirar do presidente Bolsonaro o protagonismo, ao contrário, o protagonismo do presidente Bolsonaro tem aumentado, o voto da direita aumentou, o voto da esquerda diminuiu. Portanto, graças a Deus, também, claro, com a internet, com as redes sociais, isso também ficou meio impossível, aquele monopólio que existia no passado. Mas, de qualquer forma, o que as eleições mostraram? O povo brasileiro não majoritariamente não tem nada,
não tem simpatia por essa pauta de esquerda identitária que mais separa as pessoas do que o que une. E a outra coisa que ficou claro é que essa mídia estatal não tem o poder que eles acham que tem. Eu acho isso ótimo. Ver um jornalista da Rede Globo, aliás, que vergonha, né? Como é que um analista político, que se acha um analista internacional, que aparece em debates importantes, rapaz, ele chorou, ele mostrou o que ali? A militância, o grau de comprometimento, de paixão, né? Então aquilo não tem razão, não tem sanidade, aquilo já está no campo da maluquice. Mas graças a Deus, eles não têm o poder que eles achavam, talvez, que tinham. Graças a Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês, ao Coronel, muito honrado de participar dessa banca. Jorge Serrão, muito obrigado, é um prazer estar aqui contigo e estou sempre à disposição, mas eu quero terminar dizendo que eu estou, como comecei, feliz e animado. Talvez eu tenha dado uma importância que talvez não tenha sido percebida ainda, mas o fato do presidente Bolsonaro, dessa vez, puxar o protagonismo do PL e estar à frente do debate da sucessão da Câmara e do Senado, a minha opinião é que isso é muito importante. A agenda e a anistia está nesse pacote. O Supremo pode não querer. Os malvados, impiedosos, né, que foram beneficiados por anistia quando lutavam por uma ditadura no Brasil, foram anistiados e não querem anistiar homens e pais de famílias honestos, trabalhadores, que não têm razão de estarem presos políticos. Mas o Congresso tem outra dinâmica. Uma vez eu disse e vou repetir, quem diria que aquele Congresso caçaria o Collor? E caçou. Quem diria que aquele Congresso caçou a Dilma? E caçou. Tem uma coisa que o político profissional teme mais do que o Supremo Tribunal Federal, que é o desemprego. Então, esse fortalecimento da direita, a eleição do Donald Trump fortalece muito o presidente Bolsonaro. E isso reverbera no Congresso Nacional. Por exemplo, quem vai administrar a Câmara e o Senado agora são pessoas que podem, no caso da Câmara, em sendo reeleito como deputado federal, pode sonhar em ser presidente de novo. A mesma coisa para o Davi Alcolumbre. E eles sabem agora que vão precisar muito, na sua sobrevivência, do resultado eleitoral de 2026, de onde eles já sabem que a bancada da direita vai aumentar e muito na Câmara Federal e principalmente no Senado da República. Portanto, a minha animação não é porque eu acho que alguém do Supremo vai fazer, vai acordar um dia arrependido, não, vai fazer meia-culpa. Não, de jeito nenhum. Eles são incapazes, não têm esse sentimento. Mas é porque a correlação de forças mudou muito com as eleições municipais e com as eleições agora nos Estados Unidos. Por isso, a minha animação. Bom, e vamos dar ainda sequência à nossa pauta anterior. Eu quero ouvir a opinião do Gerson Gomes sobre o que falou Nicolás Maduro. Olha, eu vou falar para você. Quando eu vi essa fala do Maduro, a primeira coisa que eu pensei, malandro é malandro. A situação para ele poderia não ficar muito boa com a vitória do Trump, e ele faz exatamente o discurso de defesa do Trump, ao contrário do que já tinha feito o Lula, que agora, apenas estranhamente também, Gerson Gomes, é inimigo do Maduro. Será que a gente tem até o risco aí de ter aí um conflito entre Brasil e Venezuela, se a gente não tomar cuidado, se o Maduro ficar muito doido, mais doido do que ele já está? A verdade é que a estatura geopolítica dos Estados Unidos é gigantesca. Nós não podemos esquecer que, inclusive, o Brasil também, se você colocar numa razão de grandeza em relação à América do Sul, o PIB da Argentina equivale mais ou menos ali ao PIB de São Paulo. Há uma prevalência geopolítica do Brasil na região sul-americana muito grande e, infelizmente, para o Nicolás Maduro, tudo o que ele fala em relação ao Brasil não passa de palavras vazias, retórica, até mesmo porque a população da Venezuela que se deslocou para o Brasil, fugindo da Venezuela, nessa diáspora que já coloca fora do seu país aproximadamente 8 milhões de venezuelanos, os que tinham dinheiro, Serrão,
vieram aqui para os Estados Unidos. A classe média alta veio aqui para os Estados Unidos. Os que tinham da classe média mais intermediária foram para a Colômbia. E, infelizmente, para o Brasil, vieram aqueles que não conseguiram nem sair para a Colômbia, nem para os Estados Unidos, e tiveram que atravessar uma fronteira muito difícil ao norte do país, ali em Roraima. A gente vê pelo perfil da população que vai para ali, que são pessoas que têm que caminhar de ônibus, a pé, para chegarem ao Brasil, e hoje eles já estão em todas as partes. Você sabe que eu conversava com um amigo do Rio Grande do Sul, e ele me dizia que lá no Rio Grande do Sul, hoje, a população de venezuelanos explodiu. Então você veja que nós já estamos com venezuelanos lá no sul do Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, porque nós temos esse problema na Venezuela. Então a gente sabe que o Maduro, ele entende perfeitamente que a única fronteira que ele tem ali com Roraima não chega a fazer nenhum tipo de ameaça geoestratégica, militar, e se ele quer invadir a Guiana, ele teria que passar por dentro de Roraima. Tudo isso aí é papo, é conversa, Serrão. O Maduro sabe que está com seus dias contados. A estratégia que foi feita pela Maria Corina Machado não foi uma estratégia que surgiu da cabeça, a despeito de ser uma mulher muito inteligente, não foi algo isolado. Ela fez essa estratégia de conduzir uma eleição que tivesse um resultado que não pudesse ser contestado, ou seja, irrefutável, por intermédio de um site muito bem construído. Quem viu aquele site, isso não foi improvisado. Isso foi combinado. A estratégia do presidente Trump, no seu primeiro mandato, de apoiar o Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia, ou seja, aquele que se autodeclarou presidente, não foi bem sucedida no campo interno. Por quê? Porque ele não foi eleito presidente. A oposição estava muito cisalhada, muito dividida, mas a estratégia que foi feita agora pela Venezuela, com a liderança da Maria Corina Machado, foi completamente diferente. No Acordo de Barbados, que o Brasil participou e os Estados Unidos também, foi acertado que haveria uma eleição mais justa e que a oposição poderia participar livremente. Não aconteceu isso. E o governo Biden não agiu de forma firme e dura para levar o Maduro a conduzir eleições justas. Mas a verdade é que a Maria Corina Machado propôs uma segunda opção, colocando a Maria Iores, que também foi retirada do processo porque o Maduro percebeu que ela tinha chance, e ele deixou o Edmundo Gonzalez, um diplomata já mais velho, que não tinha chance nenhuma, mas a verdade é que ela subiu no palanque. Ele foi o eleito e as atas, ou seja, os boletins de urna, foram publicados nesse site. Todos esses boletins com um hash, ou seja, um código que diz toda a informação do horário de transmissão, e um QR Code que eu mesmo testei e coloquei, você tem os resultados daquela urna. Não tem como fraudar mais o resultado. Então, Serrão, ele sabe que os dias deles estão contados. O Edmundo Gonzalez foi para a Espanha, já rodou pela Europa, foi recebido pela Meloni na Itália. Eu não duvido nada que ele venha aqui para os Estados Unidos agora na posse do Trump. Tenho quase certeza que algo já está sendo articulado para que o Maduro vaze, saia da Venezuela antes do início do mandato do Trump. Quem sabe vai para a Turquia, para onde ele já colocou o ouro dele, ele já colocou grande parte dos recursos dessa cúpula do narcotráfico já lá na Turquia, há um voo direto para Ankara. Quando ele foi agora no BRICS, ele fez uma escala ali técnica muito inteligente. Então tudo leva a crer que ele fala dessa maneira, mas ele sabe que a rebordosa vai cantar, e ele sabe que vai vir forte e vai vir firme. O Donald Trump não agirá como fez o governo Biden. E vou além. O governo Trump também não agirá como fez o governo Biden em relação ao Brasil. E eu posso até afirmar que muito dessa mudança de posição do Lula em relação à Venezuela, Nicarágua, já é antevendo. Contatos foram feitos dizendo, olha, você não está aí recebendo o G20, saiba que se você continuar com essa sua tendência de se colocar como anti-ocidental e contra os interesses desse grupo ocidental, você vai pagar as consequências. E o Brasil quis fazer bonito, e eu creio que essa posição mais equilibrada do Lula, que na semana passada falou que seria um retorno nazista, e hoje já se manifestou dizendo que o Trump é tudo aquilo que ele gostaria de ver na Casa Branca agora, nessa nova fase.
e o Maduro dizendo que zerou, o que passou, passou, vamos começar de novo, quem sabe agora a gente tem um novo recomeço. Não vai ter, não. Vai ter não. Sucesso e sorte foi o que o Lula desejou para o Donald Trump. Merece o troféu Falciane. Agora vamos lá, hein? O que pode acontecer com o governo Lula tendo Trump a partir de 20 de janeiro na Casa Branca? Um artigo da BBC está dizendo mais notícias da vitória de Trump para Lula, segundo Ian Bremmer. Claramente, haverá mais pontos negativos na relação bilateral, dado o histórico de Trump, a experiência do Brasil no 8 de janeiro de 2023, a experiência de Trump no 6 de janeiro de 2021 e os esforços que os brasileiros, sobretudo do Supremo, de impedir que Bolsonaro possa concorrer de novo. Olha, os estrangeiros já estão apontando, Gerson Gomes, que a situação para nós aqui entre Trump e Lula pode ficar complicada, porque ou Lula adere ou permite que a liberdade volte a reinar por aqui, o que é pouco provável, ou a coisa vai pegar, né? Vai. O Brasil, como eu falei, ele tem uma posição geopolítica que não é um país-eco. Ele tem uma economia com interesses americanos e do Ocidente, por que não dizer, muito expressivos. Existem grandes investimentos. Algo que acontece no Brasil, ele acaba sendo de interesse da potência maior que existe, não podemos esquecer que nós somos americanos, somos sul-americanos, mas somos todos americanos e estamos na área de influência da maior potência econômica ainda do mundo. Então, existe sim uma expectativa de que haja uma acomodação maior, seja na questão geopolítica no Oriente Médio, no leste europeu, até na Ásia. Já houve declaração mais, vamos dizer assim, cuidadosamente sóbria até da China em relação ao Donald Trump. Por quê? Porque todos sabem que o presidente Trump fez um primeiro mandato no qual ele não escalou nenhum conflito militar. Então, ele demonstrou que ele tem capacidade de fazer uma política externa olhando os interesses do seu próprio país e, ao contrário do que o Lula insinuou, né, dizendo que ele deve pensar no globo e não pensar só no seu país, querendo, obviamente, falar das questões de mudanças climáticas, ambientais, que é uma pauta também que eu posso te dizer, Serrão, pelo que eu vejo, e eu creio que você conhece o Lula melhor do que eu, o Lula também não acredita em nada disso de pauta ambiental. Ele comprou essa agenda porque, convenientemente, foi uma agenda imposta por quem o financiou ou quem possibilitou tanto a sua descondenação quanto o seu retorno ao governo. Esse grupo foi o mesmo grupo que derrubou o Trump aqui. Tem liderança de George Soros, grandes metacapitalistas que estão por trás e impõem essa agenda no Brasil. Então, esse momento do retorno do Trump é um momento que vai mexer com todo mundo. Eu tenho convicção que ele, inclusive, colocou na sua lista de primeiros atos que ele vai buscar uma solução para a Ucrânia. Eu já li hoje que o próprio Zelensky já sabe que ele terá que buscar uma solução que possa contar, obviamente, com a liderança dos Estados Unidos. Aquela guerra jamais teria iniciado se não fosse os Estados Unidos permitirem, ou até há quem diga que, de certa maneira, fomentaram. E, por tudo isso, nós sabemos que o Hamas já está com a barba de molho, o Hezbollah também, o Irã, principalmente, que se junta agora com esse grupo de Coreia do Norte, Irã, China, Rússia, todos terão que se reconfigurar no xadrez geopolítico mundial. E o Brasil também, Serrão. O governo Lula... E tem um ponto que você antecipou ainda agora um ponto que eu também tenho batido nele. O narconegócio no Brasil e no mundo também vai ter que se mexer por Donald Trump. Hoje, as famílias americanas são destruídas por esse esquema de narconegócio, no qual o Brasil hoje é um dos grandes entrepostos mundiais. Então, o Trump já sabe que não dá para ele atacar essa questão se ele também não resolver esse ponto, esse problemão aqui no Brasil, né? Ele sabe. E essa é uma informação que o Departamento de Estado tem, Departamento de Justiça também. Você sabe melhor do que eu que a Elisa Robson, que mora aqui na Flórida, fez um livro excepcional contando a história do Hugo Carvajal. Ela foi à Espanha, entrevistou quando ele estava preso lá. Ele continua preso em Nova York.
Há quem diga que já foi apresentada pela defesa dele uma possibilidade de um acordo de delação que implica no compartilhamento das informações sobre o financiamento de campanha das campanhas petistas que receberam o dinheiro do narcotráfico. Isso já é de domínio, está lá no livro da Elisa, mas nós sabemos que, por alguma razão, o governo Biden não prosperou ou achou que não era conveniente ainda utilizar essas informações, ou até, quem sabe, já foram utilizadas para trazer ali o Lula para uma posição um pouco mais amena. Não sabemos. Agora, uma coisa eu posso te dizer, como você bem falou, o presidente Trump conhece exatamente as ligações do Hezbollah com o narcotráfico, seja na Venezuela, seja na Bolívia, sabe que as principais fontes de produção de cocaína estão nos 3 países sul-americanos, na Bolívia, Peru e na Colômbia. O presidente Trump tem pleno conhecimento de quem é Gustavo Petro. Por quê? Porque na tribuna da ONU ele defendeu o tráfico de cocaína assim, na carola de pau, diante de todo mundo. E chegou a falar num tom jocoso que o consumidor americano devia largar esse negócio de fentanol, que mata tanta gente, volta para a cocaína. Olha só a ousadia que ele tem. O presidente Trump tem conhecimento de tudo isso, Serrão. Ele sabe que ele precisa fechar a fronteira para o tráfico de drogas, para o tráfico humano, para a entrada de terroristas, até para conter essa onda que tem desestabilizado, inclusive o mercado na agricultura aqui, porque o mercado da agricultura é dominado pelos mexicanos que têm visto de trabalho, eles vêm, fazem a colheita, trabalham um período, retornam. Agora isso está tudo bagunçado, Serrão, com esses mais de 10 milhões de imigrantes que vieram do mundo inteiro de maneira completamente descontrolada. Então, essa estratégia do Partido Democrata, ela vai reverberar, e no narcotráfico você tocou no ponto da ferida. Hoje o Brasil já figura como um narco-estado. Nós não falamos sobre isso no Brasil, mas o PCC e o Comando Vermelho, eles hoje mexem com bilhões, não são milhões não, bilhões. E o tráfico de drogas, que o Brasil é hoje o segundo maior consumidor de cocaína, só perdendo para os Estados Unidos, e a principal rota para a Europa, com o apoio do Hezbollah, já fazendo a interconexão na África, no Oriente Médio, a gente hoje está numa situação, desculpe, Serrão, que é impossível uma política externa, o Departamento de Estado conceber algo para o Brasil que não vislumbre, pelo menos, a contenção desse tráfico. E o Partido dos Trabalhadores, pelo que eu me lembro do histórico que nós temos, tem a ficha sujíssima nesse tema, meu querido Serrão. E tem um outro efeito colateral que também é bom a gente analisar. No momento em que a juristocracia tupiniquim joga tão pesado contra Donald Trump, seus aliados, empresas norte-americanas, a gente também tem o conhecimento, isso já é público e notório, os americanos sabem, de que esquemas de vendas de sentenças judiciais que andaram estourando aqui pelo Brasil, sabe-se que muitas dessas compras de sentenças são patrocinadas pelo narconegócio e que esse dinheiro muitas vezes passa pela circulação de capital internacional que os organismos de inteligência norte-americanos têm o completo monitoramento sobre isso. Então não será surpresa de repente, né, Gerson Gomes, se daqui a pouco a turma tupiniquim aqui começar a ser incomodada, né? Os vendedores de sentença acabarem sentenciados pelos esquemas norte-americanos de espionagem e contra-inteligência de combate ao narconegócio, não é isso? É isso. E você colocou uma questão que também o povo venezuelano aprendeu com a dor e o brasileiro vai aprender também. Grande parte desses narconegócios, juízes, desembargadores, promotores, e nós temos no meio político uma presença muito grande, eles têm bens e gostam de viajar para o Ocidente, para a Europa, Estados Unidos. Vários têm casas aqui, inclusive ministros do Supremo são frequentadores aqui da área, às vezes na casa de terceiros, às vezes em próprios residenciais próprios, mas o que nós vislumbramos que o venezuelano aprendeu, a classe média e o rico da Venezuela aprendeu é o seguinte, é que o sistema de inteligência consegue rastrear tudo. Eles vão atrás do avião, aquele avião presidencial do Maduro que foi preso ali na República Dominicana,
Aquilo ali foi uma operação para conseguir descobrir as peças de manutenção, quem fazia, qual era a empresa que estava por trás, e eles foram atrás das lideranças econômicas da Venezuela. Isso pode acontecer com o Brasil, e essa piada que foi feita, que eu vi o pessoal que você comentou lá do STF, eles sabem que a estrutura de inteligência financeira aqui nos Estados Unidos de rastrear essa lavagem de dinheiro pode chegar nas bets, pode chegar nas drogas, pode chegar, inclusive, como você bem disse, na corrupção sistêmica, que voltou, viu, Serrão? A economia está claudicante, a corrupção que a gente viu lá com a Lava Jato, quando tem o impeachment da Dilma, a gente viu a segurança pública, corrupção e a parte econômica sendo esse tripé. Parece que esse tripé novamente se forma, e isso está ligado diretamente com a capacidade dos Estados Unidos de se soerguer. Juros caindo aqui, a economia sendo retomada. Se os Estados Unidos, se o Brasil não surfar essa onda, ficar fora dessa onda, achando que pode ser salvo pela China, eu vou dizer uma coisa, até a China vai querer surfar essa onda. Fica vendo. É verdade. E até a China tem uma questão também econômica séria. Lá não está nadando de braçada também, não. É outro ponto que tem que ser visto com muita atenção. Por isso, o Xi Jinping hoje, né, pegou levíssimo com Donald Trump. Nada de guerra. E talvez eles sejam obrigados até a tirar o pé na guerra econômica, né? Você lembra que o Trump, um pouquinho antes da pandemia, foi uma lástima a pandemia, ele tinha anunciado um grande acordo entre Estados Unidos e China. E esse acordo era do tipo que o Trump ele é campeão em fazer, que é o do tipo ganha-ganha, né? Ele primeiro subiu as tarifas, jogou os chineses contra a corda, chamou para negociação e chegou numa situação muito favorável para os dois países. Pouca gente fala, mas os dois países mais codependentes economicamente no globo são Estados Unidos e China. Então, é muito importante a gente entender que tem muita retórica dizendo que o Trump será um perigo para a democracia, para a segurança mundial. O Guga, né, falava ali que a vinda do Trump era um terror, porque o Biden traria paz ao mundo. O que nós vimos foi o oposto. O que nós vimos foi que, com a retirada do Afeganistão, desestabilizou toda a Ásia Central, com o Talibã assumindo, o Irã, porque não tinha mais os Estados Unidos ali nas suas costas no Afeganistão, se engraçou e colocou os seus proxies para cima de Israel, a Rússia invadiu a Ucrânia, a China começou a ter contenciosos ali no Mar da China e ameaçando Taiwan. Tudo isso aconteceu nos últimos 4 anos, Serrão, e não foi por coincidência. Então, o mundo sabe que Donald Trump voltando, as coisas vão para outra direção, e o Brasil pode ter certeza que é caudatário desse processo. Ele não é cabeça, ele não é protagonista. Abre o olho chinês. Gerson Gomes, você sabia que nós vamos para a Janjapalooza? Você está sabendo dessa? Pois é. Lula, presidente do Brasil, vai participar da cúpula de chefes de Estado do G20, nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Mas antes disso, ele vai prestigiar o Festival Aliança Global, evento que nos bastidores tem sido chamado aí de Janjapalooza. Porque o festival é conduzido por ninguém menos pela primeira-dama, Janja da Silva, em parceria com o Ministério da Cultura. A programação vai acontecer de forma paralela aos trabalhos do G20 Social, que foi criado pelo governo federal. Você, se estivesse aqui no Brasil, iria nesse evento maravilhoso? Não iria, não. Primeiro que ali a Janja, né, vai utilizar, talvez, do que existe do nosso soft power, né, do resíduo do nosso soft power brasileiro, da cultura, da música, do artesanato, né, do folclore. Isso seria muito bom, mas a verdade é que esse passeio que será feito no Rio de Janeiro, infelizmente, o Rio de Janeiro hoje já deixou de ser aquela cidade maravilhosa há bastante tempo, viu, Serrão? Eu digo para você, inclusive, que é temerária essa reunião. A gente sabe que o serviço de inteligência teve que
já fazer algumas conexões ali junto ao narcotráfico, às milícias. Hoje o Rio de Janeiro não é uma cidade segura, ela está loteada na mão de todas essas milícias e grupos de narcotráfico, inclusive as Forças Armadas imitando os grandes eventos esportivos que foram feitos de Copa do Mundo, Olimpíada, Pan-Americano, novamente terão que montar aquela estrutura para a segurança dos chefes de Estado, que remete até uma GLO, né, uma garantia da lei e da ordem, que é, aliás, uma forma que o brasileiro arrumou, né, de usar o artigo 142. O Fernando Henrique toda hora assinava essa tal de GLO. É uma forma de você usar as Forças Armadas para não reconhecer o colapso da segurança pública em várias situações. Mas eu queria te dizer, Serrão, que esse G20, eu tenho uma expectativa de que seja uma oportunidade já de um rearranjo internacional já com essa mudança aqui dos Estados Unidos. O presidente Lula sabe disso, ele fará todo o esforço, e a diplomacia brasileira conhece que essa oportunidade é uma oportunidade singular. Eles não estarão fazendo turismo e passeio, e esse Janjapalooza aí vai ser algo completamente coadjuvante ao evento, e talvez seja até a oportunidade de alguma esposa, alguém vir ali, algum parente, e estar participando, mas o que interessa é que será uma grande oportunidade de discutir o mundo com o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de mostrar que o Brasil não vai se isolar do Ocidente, que o Brasil não vai ficar alinhado com Irã, Coreia do Norte e com uma Rússia e China que estão num momento muito delicado. Até porque, se o Brasil perder esse bonde da história, é capaz dos Estados Unidos realinhar o mundo aos interesses do que seria ideal, seja com Putin, seja com Xi Jinping, e o Lula e esse marxismo anacrônico, desse olhar da esquerda brasileira que ainda está presa lá no século passado, ficar completamente perdido nessa disputa. Eu espero que o Brasil retorne àquela posição de equilíbrio que a diplomacia brasileira tinha no passado, de saber jogar entre os dois polos de poder sem se comprometer e podendo usar o melhor que tem de ser um país do Ocidente, da cultura ocidental, e também ser um grande produtor de alimentos e de matéria-prima que precisa também a China. Espero que a gente consiga retornar à sobriedade, Serrão. Muito bem, é o que a gente espera também. Gerson Gomes, foi uma imensa alegria ter feito esse Bradock hoje com você. A gente terminando aqui, quem diria que só a vitória do Trump, te deixando o Vitor Brown de folga, é que faria a gente hoje estar tricotando aqui, como a gente já pensou em fazer várias vezes em outras lives, mas hoje Deus nos mandou. Viva Trump, viva a vitória do Lourão, voltando à Casa Branca, né? É verdade. E para a nossa audiência, quem chegou agora no final, que encontrou a gente aqui, você com o microfone vermelho, eu com a minha camisa vermelha, estamos aqui celebrando a vitória do Partido Republicano. Nós queremos dizer para você que é muito importante de dar um like antes de terminar o programa. Bota um like ali. Eu estive com a juíza Ludmila, que fez esse comercial logo antes das suas últimas palavras aqui, e na transmissão. E você sabe que a gente estava ali às 1h30 da manhã, 3h30 do Brasil, e nós tínhamos ali 240 mil pessoas nos assistindo ao vivo. Então foi uma transmissão sensacional, claro que somando com o pessoal da Oeste, o Pitoli estava com o pessoal da Auriverde lá conosco. Você sabe que a nossa transmissão, já lá na Auriverde, hoje de manhã eu olhei, tinha 1,5 milhão de views, só na Auriverde. Sim. Nós temos um pool de canais. Então, eu quero dizer para você que está nos assistindo até agora, que é uma alegria a gente saber que nós temos esse time sensacional. E eu posso dizer, Serrão, que foi um tirambaço no pé essa ação do Ministério Público Federal de São Paulo com a Jovem Pan. Porque ela, na verdade, o que ela fez foi espalhar por um monte de canais pessoas que, como eu, que aderia a essa atividade tardiamente na vida, não sabia nem operar um microfone, ligar uma câmera. Hoje estou aqui conversando com você, todos os Estados Unidos, você aí, e nós fazemos esse timaço que vai rompendo, furando esse bloqueio do mainstream jornalístico.